Olha, já que Donald Trump está dando muito pano para manga, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas permanecer falando dos Estados Unidos. Porque um outro assunto que dominou o cenário internacional nessa semana foram os anúncios das tarifas, muito prometidas pelo presidente americano. Donald Trump confirmou uma taxação de 10% para os produtos importados chineses, mas suspendeu a medida para Canadá e México depois de conversas com o primeiro-ministro Justin Trudeau e a presidente Claudia Sheinbaum. Professor, foi um blefe de Donald Trump em relação a México e Canadá? Para onde que estamos indo nesse cenário das tarifas? Há uma guerra comercial se armando? Uma política complicada. Discurso retórico de Trump, o discurso da virilidade, o discurso da força, o discurso do controle da situação, aonde é o quê? Ele utiliza como artifício a questão econômica, os elos de dependência econômica. O que você viu sobre a questão da migração, ele ameaça com taxações a título retaliatório. Colômbia fala grosso, vem a retaliação, Colômbia tem que recorrer à negociação, mas sob condições norte-americanas. Aconteceu a mesma coisa, Fabrício, com o Canadá e com o México. Ameaçou-se as taxações, houve o quê? Uma tentativa até o quê? De resposta desses países, posteriormente o quê? Procurar o governo americano e compuseram. Trump fala grosso para estabelecer as pré-condições para uma composição. É um empresário na presidência dos Estados Unidos. Esse é o ponto. E no caso da China, esse sim é uma situação que nós temos que observar. Nós temos aí um tensionamento econômico-comercial. Vimos agora o Panamá, a situação do Panamá. Que o Panamá se afasta agora do eixo chinês, da rota da seda oriental, ou chinesa. Não é? Ou seja, os Estados Unidos acabam sendo atendidos pelo Panamá em relação aos gastos, aos ônus de acesso também ao canal do Panamá. Trump age como um capitalista. E aí tem uma questão que a gente deve colocar no cálculo político, que é o seguinte: Donald Trump é um presidente à parte na história dos Estados Unidos porque ele não vai disputar reeleição, ou pelo menos não deve disputar reeleição em 2028, né? Dizem que há uma vontade de mudar a legislação, muito difícil que isso aconteça, claro. Mas ele não tem que se preocupar com reeleição daqui a 4 anos. Também, se quiser, não precisa nem se preocupar com o seu sucessor. Pode deixar o Partido Republicano se virar nessa missão de encontrar o seu sucessor. Isso entra nesse cálculo de Donald Trump para as negociações que ele tem feito, para essas frases, essas retóricas que ele tem adotado nas últimas semanas? Eu acredito que ele está querendo estabelecer uma restauração, né? Uma restauração de uma política de ação, vamos dizer, incisiva do hegemon norte-americano no globo. E eu vejo, sim, que Trump já observa pessoas como seus futuros sucessores. Vejo o secretário Rubio. Ele é provavelmente uma dos expoentes pós-Trump e que tem um alinhamento em relação à política republicana trumpiana, vamos dizer assim. Professor Danilo Porfírio, uma aula que a gente teve aqui no JP Internacional dessa semana. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e agradeço a todos que nos ouviram.